Colocar no quadro aqui, nós entraremos no nosso tema. Vamos falar bastante com o pastor Maia nesta noite. Diz assim, falando de Paulo, e eu encontrei isso, que quando ele estava na estrada a caminho de Damasco, com cartas no seu bolso para prender todos aqueles que estavam no bendito caminho do evangelho, e o homem era sincero, mas eu sempre criei que desde que Paulo viu Estevão morrer, eu penso que aquilo lhe marcou. Quando ele consentiu na morte de Estevão e ele segurou os mantos daqueles que o apedrejavam, então Paulo foi culpado do sangue de Estevão. E ele confessou isso e disse, não sou nem digno. Diz, porque eu derramei o sangue de seu mártir, Estevão, porque ele testemunhou aquilo. E se você testemunhar alguma coisa, você é tão culpado quanto ter feito parte daquilo. Então, se nós testemunharmos e dissermos, sim, eles não deveriam ter feito isto, aqui e aquilo outro, tenha cuidado com o que você disser, porque você é culpado dependendo como o teu julgamento for. Se não puder decidir, não diga nada, apenas deixe aquilo quieto. Assim diz o profeta. E realmente, Paulo diz isso na sua carta em relação a Estevão. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Então Paulo se considerava culpado por causa do julgamento que ele teve ao ver os outros apedrejando o irmão Estevão. Veja como que o profeta traz isso em um ângulo tão claro para nós, não é, pastor? Eu vejo o que eu falei sobre sinceridade. Paulo era sincero mesmo quando aquilo era concernente contra ele próprio. Porque Sim. ele poderia ter omitido essa história de Exato. Estevão. Ninguém precisava ficar sabendo, Porque quem escreveu foi um dos seus auxiliares, não foi Lucas. Exato. Ele poderia, se tivesse, vamos dizer assim, se fosse um político, ele simplesmente omitia. Se passava pelo herói ali. Não, eu não tive nada a ver com isso, foi eles que mataram. Mas ele fez questão pela falar o que estava no coração dele. Coração dele. Isso Perfeito. foi o quê? Agradável a Deus. Perfeito. E nós precisamos pensar também e tirar proveito dessas coisas, porque, veja bem, às vezes essa perseguição de Estevão, essa perseguição da mensagem de Estevão, que foi pela sua mensagem que ele foi apedrejado, foi por aquilo que ele estava pregando. Vocês podem olhar lá em Atos, foi o que ele estava pregando. Atos 7. Mas a perseguição a ele é o que abriu o caminho para que Paulo pudesse levar o evangelho a todo mundo. Deus usou aquilo, né? Deus usou aquilo. Depois ele diz também, na sua carta a Timóteo, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz, fui blasfemo, fui perseguidor, fui opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aí está a diferença aí, né? A perseguição na incredulidade, como Paulo fez, realmente. Tem uma saída, né? Tem uma saída. Né? Muito a Bíblia bom. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia deixa saída até para Se tiver um bom advogado para explorar isso aí, né? Para explorar isso aí, exatamente. Quem foi Paulo? Ele foi um hebreu devoto, um estudioso, um grande mestre do Velho Testamento. E ele foi ensinado por um dos melhores homens de seu dia. Alguém pode dizer qual era seu nome? Gamaliel, um dos maiores mestres de seu dia. E Paulo havia se assentado aos pés de Gamaliel. Há algo sobre onde você frequenta, que igreja você vai e qual ensinador que te ensina. Sabiam disso? Tem algo nisto. Portanto, nós devemos procurar o melhor de todos que pudermos achar. Então estaremos recebendo o melhor. Não porque é sociável e assim por diante, mas o verdadeiro ensino bíblico. O que o senhor me diz disso, pastor Maia? Tanto é que eu estava falando esses dias sobre a capacidade de Gamaliel, a instrução que Gamaliel tinha das Escrituras, a ponto de, mesmo numa decisão que envolvia o seu aluno, né, que era a doutrina do seu aluno ali, a doutrina apostólica ali, veja qual foi a sinceridade dele em defender uma causa com justiça. E por isso, o irmão Brena disse que Gamaliel pode herdar o céu. Exato. Por causa dessa posição que ele teve. Mas não se vê falar em nenhum momento que Gamaliel se converteu na doutrina, naquela doutrina Paulo, né? de Paulo, na doutrina apostólica ali. Mas
pelo fato da sua posição, porque eu disse assim, né, Billy, que Tomé, aquele que descreu, não foi? Uhum. Olha, ele não creu nas mulheres, não creu nos caminhantes de Emaús, não creu no que os apóstolos disseram, não creu em ninguém. Ele falou, eu não creio, eu só creio se eu ver. Agora veja que ele não blasfemou. Ele não disse, essa doutrina aí é do diabo, isso é um ismo, vocês estão com mentira. Ele disse, não, se eu ver, eu creio. Pelo fato dele ser um incrédulo, mas não se comprometeu jogando pedra naqueles que haviam visto, naqueles que haviam entendido, naqueles que haviam tocado na palavra da vida, Deus abriu um caminho para ele. Perfeito. E Deus vai fazer isso hoje da mesma maneira com essas pessoas que não veem, mas que têm uma posição neutra ou uma posição sincera naquilo que não viu e não toca. Deus tem um caminho para ele. Pastor, com esses acontecimentos, voltando ao que nesse evento que nós começamos conversando, nós estamos chegando aos dias, meus amados, e eu espero que isso te ajude como me ajudou. Não tem ninguém perfeito, Pastor Maia. Não tem ninguém perfeito. Está todo mundo aquém. E a maior frustração, quando as pessoas tentam achar esta perfeição humana uns nos outros. Nós devemos amar uns aos outros nas nossas imperfeições, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Essa que Deus está levando, tentando chacoalhar o povo, falou, gente, não tem isso que vocês estão procurando. Não vai ser assim. Vai ser a graça de Deus. Vai ser a graça de Deus para nos tirar daqui. Porque muito tempo as pessoas com aquele julgamento teológico, não é? Não tem ninguém, pastor. Nenhum de nós. Tem falha aqui, tem falha lá. É falha para todo lado. Mas Deus disse que teria uma noiva sem mancha e nem ruga, sem mácula. E Ele vai ter. Mas através da sua graça, Ele vai nos aperfeiçoar naquilo que nós não somos perfeitos. Olha que interessante. Muitos querem terminar sua carreira, pastor, imaculados. É o maior desejo de um homem de Deus é terminar sua carreira imaculado, ilibado. E nós percebemos, meus amados, que o diabo tem dado um jeito, mesmo que não tenham cometido um erro, mas aparecer para o mundo exterior parece que receberam uma marca. O senhor está entendendo? Vocês estão entendendo? E veja que interessante, o profeta fala aqui do seu amigo Paul Rader, que estava morrendo, e ele tinha seu irmão Luke Rader, que eram dois irmãos, se davam muito bem. E o profeta fala que quando ele estava morrendo, ele disse assim para seu irmão, Paul disse para o seu irmão, olha, percorremos uma longa distância, estava no leito de morte. Ele disse, sim, temos sim, irmão, mas dispense nisso, dentro de 5 minutos a partir de agora, estarei na presença de Jesus Cristo, vestido em sua justiça. Apertou a mão de seu irmão e morreu. Creio que foi o velho Balaão que disse, que eu morra como eles. Estamos todos felizes de sermos cristãos, não estamos? Me pergunto para onde olharíamos nesta noite se não fosse por Cristo. Que esperança teríamos? Onde poderíamos descansar? Onde poderíamos basear qualquer coisa que fosse numa fundação hoje fora de Cristo? Então o profeta cita Balaão. Que Balaão, pastor, ele tinha o desejo de morrer tendo uma vida sem mancha. E ele cita isso em Números capítulo 23. O profeta achei muito interessante o profeta ter visto isso nas Escrituras, quando ele estava abençoando Israel. Ele disse, quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu, como o de Israel. Então ele tinha o desejo de terminar a carreira dele como Israel vai terminar a sua carreira. Você entendeu? Mas não é para todos, pastor. E eu não estou falando disso que nós acabamos de falar até aqui, mas eu estou falando que todo homem tem o desejo de ser honrável, de descansar os seus dias, chegar no final da sua carreira de uma maneira honrosa, terminar sem mancha, sem marca. Mas nós olhamos, quem que o diabo não conseguiu deixar uma mancha? Não é que ele cometeu um erro, como o profeta não roubou um centavo. Ele não tomou um centavo que não era dele. Mas teve gente que preferiu acreditar na mídia do que acreditar no testemunho do profeta. Um homem de Deus íntegro, um homem que falava diariamente cara a cara com Deus. Então veja, meus amados, que o diabo é muito sagaz e ele se encarrega de fazer estas suas obras sujas
da escuridão, não é? Mas nós estamos aqui para se parar na brecha uns dos outros, orar uns pelos outros, quando nós vemos que Satanás está perseguindo o nosso irmão. Isso vai, inclusive, encaixar aqui na sequência do nosso tema. Pastor, pode falar? Fique à vontade. Basta nós darmos uma olhada, e mesmo nossos contemporâneos, nossos homens que nós conhecemos ao longo de muitos anos, na mensagem, que lutaram por uma vida correta e acabaram caindo em desgraça, muitos deles. Sim. Né? E o profeta fala, inclusive, daquele jovem, daquele pregador que desacreditou na Bíblia porque havia orado por um doente e ele não tinha sido curado. E ele desacreditou na Bíblia, rasgou suas notas, né, de pregar, e foi lá, comprou uma caixa de cerveja e disse: eu não vou ser crente mais, e Deus não cumpre sua palavra, e Deus tirou ele de cena. Então veja, é muito fácil nós deslocarmos do caminho do Senhor diante das pressões que vêm. O homem é carne, precisa muito da graça de Deus, da presença de Deus, para nessas horas de tanta pressão, o homem permanecer lúcido, equilibrado, diante da circunstância. Por quê? Porque ele está representando Cristo, e Cristo nos representou diante de toda a adversidade, e ele não pecou, ele não saiu fora, é o que nós desejamos. E às vezes esses momentos vêm justamente para provar o que está dentro de nós. É um desejo. Como o profeta disse. E Balaão conseguiu? Não conseguiu. Exato. Era um desejo, mas o profeta disse: veja como você julga. Que você não precisa pegar a pedra e atirar. Mas o teu julgamento, você vai ser culpado. Do mesmo jeito, se você fizer um julgamento incorreto. Então, é muito, muito fino. A melhor coisa nós fazermos é orar um pelos outros. Mesmo o irmão estando certo ou o outro estando errado, nós devemos orar uns pelos outros, não é? E procurar o bem uns dos outros. Estamos, afinal de contas, tentando chegar ao mesmo céu, lutando com tudo que nós temos. Todos nós, meus amados, buscando lutar com tudo que nós temos para alcançarmos essa coroa incorruptível. É o que nós estamos fazendo aqui, Neville, desde, como você falou, os 19 meses têm sido programas voltados a um assunto de muita relevância para a igreja, de importância para a igreja. E agora eu entendo mais profundamente por que o diabo odeia tanto o livro do Apocalipse. Com certeza. E principalmente agora, quando se fala de Apocalipse 19. Exato. Porque é o fim dele. É o fim dele. É o fim dele. E como é que vai haver um julgamento, uma justiça de Deus sobre ele, justamente para vingar todas as atrocidades que ele fez com o povo de Deus. Contra os santos de Deus nas eras passadas. Então, é claro que se a igreja esteve presa, jamais o diabo vai querer que ela saia. Exato. Por quê? Porque saindo dessa prisão, vai se voltar contra ela. Exato. E a nossa prisão aqui é essa carne. Mas quando ela for mudada, nós voltamos. Nós não estamos mais em prisão. E é isso que o diabo não quer. Por isso o Apocalipse 19 está tão... muito revelador, né? E está sendo combatido. As pessoas combatem, mas é o sinal da nossa vitória. Com certeza.